Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 12. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para nós pensarmos sobre o tema, o preparo para a Operação Grande Comissão. O preparo para a Operação Grande Comissão. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos em busca de aprendizado sobre como ser igreja, o que é ser igreja, o que Deus espera da segunda igreja, o que Deus espera da igreja em que haverá de crescer Emanuel, Isabela, nossos filhos, nossos netos, Deus assim permitindo. E esta é a nossa quinta mensagem sobre o livro de Atos. Ainda no capítulo 1, nós vamos hoje ver como é que Deus nos prepara. Como Deus nos prepara para nos enviar como igreja, para anunciar o evangelho que nos foi entregue. Atos capítulo 1, verso 12 diz: Então os discípulos voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Judas foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido, para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, Matias foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém. O livro de Atos registra a Operação Grande Comissão, ou registra como essa operação foi para as ruas. O livro de Atos conta-nos como Deus iniciou o movimento que, através dos discípulos, esses 12 apóstolos, mais um grupo totalizando cerca de 120 discípulos, como esses discípulos começaram o movimento que deverá alcançar o mundo com o evangelho, que partiu de Jerusalém e deve chegar até os confins da terra. O capítulo 1 de Atos, como nós já vimos, aponta alguns detalhes dessa operação. No que consiste essa operação, quais são os alvos, quais são as pessoas, qual é o mandado. Nós já vimos isso em mensagem anterior. O capítulo 1 de Atos também nos informa dos perigos que essa operação corre. Hoje, mais uma vez no capítulo 1,
provavelmente pela última vez no capítulo 1, nós vamos ver de que forma Deus nos prepara para o cumprimento da grande comissão. Quero que você observe o seguinte: entre o momento em que Jesus ascendeu-se aos céus, entre o momento em que Jesus voltou para o Pai, de forma física, corpórea, que está dito aqui em Atos 1, versos 9 a 11, entre esse momento da ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo visivelmente desceu sobre a igreja, em Atos 2, 10 dias se passaram. 10 dias entre a ascensão e a descida do Espírito Santo. O trecho que a gente leu no início, portanto, conta-nos sobre esse período, esse espaço de tempo, enquanto os discípulos estavam aguardando o poder, o Espírito que o Senhor lhes havia prometido em Atos 1, de 4 a 8. Jesus prometeu que o Espírito viria sobre eles, dando a eles poder, mas entre o momento em que Jesus voltou para o céu e o Espírito desceu, houve um delay, houve uma demora de 10 dias. E aqui, meus irmãos, nós descobrimos um fato marcante. É óbvio que o Espírito, para cumprir profecias, deveria vir no dia de Pentecostes. Mas também é interessante que Deus fez com que o calendário se ajustasse de tal forma que os discípulos ficassem esperando 10 dias. A grande comissão de Jesus, ela não foi para as ruas no momento imediato após a subida de Jesus aos céus. É muito interessante que Deus tenha feito essa igreja, esse povo, esses discípulos esperarem, aguardarem 10 dias em Jerusalém. Eu quero que você pare e pense sobre isso comigo por uns instantes. Porque assim como no caso dos discípulos, nós somos pessoas de ação. Especialmente a nossa geração. A gente quer que as coisas aconteçam imediatamente, com a rapidez de um clique, com a instantaneidade de uma publicação ou de uma visualização na rede social. A gente quer movimento, principalmente quando a gente julga importante o desdobramento daquilo que a gente está esperando. A gente quer as coisas num estalar de dedos. Só que Deus fez os discípulos esperarem. O Espírito Santo não desceu imediatamente após a ascensão de Jesus. Os discípulos não saíram imediatamente para pregar. Houve entre aspas, atraso. Um atraso de 10 dias. E aquela foi uma parada de Deus para a preparação do povo dele. Queridos, apesar de nós detestarmos isso, Deus constantemente separa para nossas vidas períodos de espera, momentos de atraso. Geralmente esses momentos de espera ou de atraso são aqueles momentos que a gente, quando a gente para, são aqueles momentos onde a gente mais queria que Deus agisse. A gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas o Senhor nos faz esperar. A gente pede para Deus agir, mas Ele permanece como está, calado como uma pedra. E aí para nós esperar se torna uma tortura, pois nós temos todas as justificativas do mundo para ver as coisas acontecerem conforme nós desejamos. Afinal de contas, o Senhor disse que viria o Espírito. E é de se esperar, portanto, que no momento em que ele foi para o céu, imediatamente viesse o Espírito e eles logo fossem às ruas e começassem assim a pregar o que Jesus disse que eles deveriam pregar. Só que quando a gente olha para Atos 1, de 12 a 26, que lemos, a gente descobre que mesmo quando Deus tem um plano, um objetivo específico para nós, às vezes Ele nos coloca na sala de espera. Às vezes Ele nos coloca na sala de espera.
E foi o tempo em que sala de espera nos fazia pensar, é ou não é? Porque hoje a gente fica na sala de espera com o celular na mão, recebendo e enviando mensagem, visitando a rede social, pesquisando a internet. A gente não está mais acostumado a esperar. Eu acho tremendo Deus ter feito aqueles discípulos esperarem 10 dias. Aquele não era um período de absoluta inatividade. A gente geralmente pensa que quando Deus nos põe para esperar, Ele está perdendo tempo. Irmãos, na maior parte das vezes, com toda a certeza dos céus, os longos dias, meses ou anos que Deus nos põe para esperar, nada mais são do que um período indispensável de preparação. Você já notou no Antigo Testamento, no livro da lei, quando diz que Deus não entregou a terra inteira para o povo de Israel? Deus foi entregando a terra a eles, passo a passo, momento a momento. E há um texto no livro da lei que diz claramente que Deus assim fez, porque eles não estavam preparados para receber a terra toda. Eles não saberiam lidar com as bestas, com os animais selvagens e com as demandas que a terra requereria deles. Tantas vezes Deus nos dá um objetivo, Deus nos dá um plano, Deus nos aponta um caminho. E tantas outras vezes, antes disso acontecer, Ele nos faz esperar. E quando Deus nos faz esperar, Ele trata em nós o caráter. Ele aperfeiçoa em nós a capacidade para a gente realizar alguma coisa que Ele deseja que façamos. Ele nos faz esperar para desenvolver em nós o contentamento. Todos esses são elementos indispensáveis para a glória de Deus e para o bem do próximo. Caráter, capacidade, contentamento, e tudo isso se aperfeiçoa, querendo ou não, gostando ou não, com o tempo. A fruta leva tempo para amadurecer. A criança geralmente leva 9 meses para nascer. Da infância à vida adulta, alguns anos se passam. Por mais que não gostemos disso, ou seja, Deus nos faz esperar, porque enquanto esperamos, Ele trabalha o caráter, a capacidade e principalmente o contentamento. A segunda metade do livro de Atos, ou seja, o texto que a gente leu no início, os versos 12 a 26 do capítulo 1, revela de forma especial como é que Deus estava preparando os discípulos naqueles 10 dias entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. É assim que Deus nos prepara, só que às vezes para nós o período de espera não são apenas 10 dias, né? São 10 meses, em casos 10 anos, 20 anos. Como Deus estava preparando aqueles discípulos naqueles 10 dias, é a pergunta que a gente vai responder agora. Em primeiro lugar, preparo através da disciplina da obediência. O período de 10 dias foi um tempo para os discípulos praticarem a disciplina da obediência. Disciplina essa que hoje em dia todos nós temos sido reprovados nela. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 1 de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E adiante, no verso 9, a gente lê o seguinte: tendo dito isso, os anjos, exortados os discípulos que estavam olhando para o céu, parados, sem agirem, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu Jesus da vista deles. E aí diz o verso 12: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Ou seja, eles voltaram para Jerusalém para obedecer o que Jesus tinha dito. Eles estavam esperando.
Irmãos, Deus pôs aqueles discípulos para esperarem 10 dias, porque estava preparando eles através da disciplina da obediência. Como assim? Irmãos, a gente precisa de rotinas espirituais. A gente precisa de disciplinas espirituais. É indispensável que a gente pratique disciplinadamente a obediência nas coisas que são básicas e essenciais para a nossa fé. Como, por exemplo, congregar, participar, reunir, dizimar, ler a Bíblia, orar, enfim, fazer aquilo para o que nós fomos chamados para fazer. Deus quer que nós obedeçamos alguns elementos essenciais, sem porquês. Antigamente se dizia para um filho: filho, faça isso. Ele fazia, não existia porquês. A nossa geração é a dos porquês. E aqui está Deus dizendo: voltem para Jerusalém, esperem alguns dias até descer o Espírito Santo. E assim eles obedecem, e assim eles fazem. Por quê? Porque Deus nos prepara através da disciplina da obediência. Geralmente as situações em que nós mais crescemos são aquelas nas quais nós simplesmente somos chamados a obedecer, mesmo sem enxergar os porquês daquilo que a gente está fazendo. Você já se viu assim? Você já se viu no piloto automático, fazendo, obedecendo, seguindo a rotina, sem, no entanto, ver as coisas acontecerem, sem saber o que vai acontecer? Você já se viu assim? Na maior parte das vezes a vida é assim: rotina, disciplina, obediência. Por que Deus nos faz esperar? Porque quando Ele nos põe para esperar, Ele nos quer preparar através da disciplina da obediência. Ele simplesmente quer que a gente obedeça aquilo que Ele já disse que a gente tem que fazer. E aí eu fico vendo os crentes buscando ouvir a voz de Deus, quando Deus na verdade já disse como tem que ser, o que se tem que fazer. E o que se requer, portanto, não é uma nova mensagem, uma nova orientação. O que se requer é apenas e tão somente que se espere obedecendo. Irmãos, isso é duro para mim e para você na geração em que a gente está vivendo. A gente quer as coisas já, ontem, rápidas. Esperar é perder tempo. E vem Deus e diz: fique em Jerusalém 10 dias, até chegar o Pentecostes. Porque nesse período, quando você vai praticar a disciplina da obediência, eu vou amadurecer em você duas coisas essenciais: fé e esperança. Porque não tem como vocês fazerem a minha obra se vocês não tiverem uma fé e uma esperança robustas. E a forma de desenvolver fé e esperança é preparando vocês através da disciplina da obediência enquanto vocês esperam. Oh, irmãos, que nós aprendamos isso. Eu me lembro quando fui para os Estados Unidos estudar, os irmãos me enviaram, os irmãos me sustentaram lá, e eu fui com a certeza de que eu tinha que terminar o mestrado e voltar para o Brasil, mas chegou na metade do curso, alguns convites começaram a surgir para eu ficar pastoreando nos Estados Unidos, e um dia conversando com um pastor amigo lá, um brasileiro, pastor Geriel de Oliveira, que hoje está interinamente pastoreando a primeira igreja de Vitória. E na fila da livraria com ele, eu dizendo: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus quer de mim, o curso está caminhando para o fim, eu não sei se eu volto para o Brasil, eu não sei se eu assumo alguma igreja nos Estados Unidos, o que eu faço? Sabe o que ele me disse? Leandro, qual foi a última coisa que Deus te disse sobre isso? Eu falei assim, que eu deveria vir, estudar e voltar para o Brasil. Ele falou: pois então, o dia que Deus mudar de ideia, Ele te avisa. Continue estudando, fazendo o melhor. Quando chegar ao fim do curso, Ele fala. Batata. Eu estava aqui, nesse púlpito, pregando uma série sobre Ruth, sem saber que o pastor Marcílio estava aí na congregação, no meu último semestre de seminário lá em mestrado.
E quando termino de pregar uma das mensagens, ele lá na porta com aquele jeitinho mineiro dele, igual a Dona Alzira assim, nós precisamos conversar. Era Deus dizendo: chegou a hora de te avisar que você vai terminar lá e vai para Campinas, São Paulo. Irmãos, quando Deus nos põe para esperar, Ele simplesmente quer que a gente pratique a disciplina da obediência naquilo que Ele já disse. Em segundo lugar, Deus nos prepara através da comunhão fortalecedora. Além da disciplina da obediência, outra forma de Deus preparar a gente é através da comunhão fortalecedora. O texto nos diz em Atos 1, de 12 a 15, que quando eles voltam para Jerusalém, naquele período de 10 dias, vindo do monte chamado das Oliveiras, eles chegaram, verso 13, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e estavam ali os discípulos. E naqueles dias havia um grupo de cerca de 120 pessoas, diz o verso 15. O que Deus está fazendo? Deus está ensinando essa igreja, esses irmãos que iriam cumprir a grande comissão, que só é possível cumprir o que Deus nos quer que cumpramos, se a gente aprender a viver em comunhão que fortalece, reunidos no cenáculo, reunidos como igreja. Pessoas precisam de pessoas. Deus não nos talha no isolamento, irmãos. Às vezes Ele nos coloca sozinhos no deserto, eu sei, mas não é por muito tempo que lá Ele nos mantém. Eu me lembro de Elias. Quando Deus começou a trabalhar em Elias, mandou ele lá para o riacho de Querite, 1 Reis 17:3, mas logo em seguida enviou ele para a casa da viúva de Sarepta, 1 de Reis 17:7. Por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. E às vezes as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a crescer, são pessoas que a gente jamais imaginava que teriam tal capacidade para isso. A gente precisa de outros irmãos para nos fortalecer. Note que esses discípulos receberiam o poder do Espírito, mas nem por isso Deus tirou deles aquilo que Ele usa para nos preparar, que é a comunhão da igreja. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que a gente não deve abandonar a congregação como é costume de alguns, porque quanto mais se abandona e quanto mais se distancia da comunhão, da congregação, do ajuntamento, mais frio o coração vai ficando. Os outros são importantes na vida da gente, nós somos importantes na vida dos outros. Por isso que além das celebrações coletivas, além dos cultos dominicais, além dos cultos de quarta-feira, a gente precisa de intencionalidade, se reunir individualmente, se reunir em pequenos grupos. Porque quanto mais isolados, tanto mais fracos na fé a gente se torna. Sozinhos, irmãos, a nossa esperança murcha até secar. A comunhão fortalecedora é que nos revigora, nos reanima. Sabe por quê? Porque na comunhão nós somos exortados, encorajados, as pessoas intercedem por nós, aplicam a palavra de Deus de forma individualizada a nós. Olha quanta coisa desse sermão você poderia, na individualidade ou num pequeno grupo, extrair de forma pessoal para a sua vida, e que por causa do tempo e da generalidade que é uma congregação assim, a gente não pode fazer aplicações mais pessoais, mas nos pequenos grupos, nos relacionamentos individualizados, a gente consegue se fortalecer com a aplicação da palavra de Deus. Deus nos prepara através da comunhão fortalecedora. Deus pôs aqueles discípulos para esperarem, porque queria que eles entendessem quão importante era aquela reunião no cenáculo. Em terceiro lugar, Deus prepara através da oração perseverante. O verso 14 diz que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Por que a gente precisa orar? Por que eles precisavam orar? Irmãos,
ora-se para se chorar diante de Deus, ora-se para confessar diante de Deus, ora-se para clamar a Deus. A oração é o suspiro da nossa alma. Quem não ora, asfixia-se até a morte. Deus escolheu agir e mover na sua soberania. Sabe de que forma? Respondendo orações. Essa foi a escolha de Deus. Deus poderia muito bem agir sem pedirmos, e Ele age tantas vezes assim, mas Ele escolheu geralmente agir e mover através ou respondendo orações perseverantes. E aqui na nossa igreja nós temos canais de oração. Os cultos de quarta-feira, eu fico encabulado porque que a gente não dá valor a isso. As orações da MCA às terças-feiras, o grupo Aliança às quintas-feiras, o grupo de homens agora às sextas-feiras, 6:30 da manhã. Desperta Débora toda terceira segunda-feira do mês. Mães orando pelos filhos, ou seja, canais nós já temos. O que nos falta é a consciência de que Deus prepara a gente através da oração perseverante. Espera aí, Deus já tinha prometido o Espírito. Por que eles estavam se reunindo sempre para orar, se já era promessa de Deus? Porque Deus prepara a gente fazendo-nos orar. Aí você diz assim: e quando eu não senti vontade de orar? A maioria das vezes eu não sinto. Ouça o que o Spurgeon falou sobre isso. Quando você não sente vontade de orar, como tantas vezes eu também não sinto, Spurgeon não sentia. Olha o que ele diz, abre aspas: creio que quando não conseguimos orar, isso quer dizer que chegou a hora de orar mais do que nunca. E se você retrucar, mas como? Eu lhe direi: ore por orar, ore pedindo para conseguir orar, pedindo o espírito de súplica. Não se contente em dizer: eu oraria se pudesse, eu oraria se sentisse vontade. Pelo contrário, se não consegue orar, ore até conseguir. Caso sinta o coração frio durante a oração, não pare até perceber o coração se aquecer de novo. Incendeie a própria alma em oração com a ajuda do Espírito, que nos auxilia em nossa fraqueza. Se o ferro estiver quente, não deve malhá-lo, e se estiver frio, deve malhá-lo ainda mais, até esquentá-lo. Nunca cesse de orar por motivo nenhum. Feche aspas. Deus nos prepara através da oração perseverante, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja de oração, irmãos. Sem oração, os milagres que queremos ver acontecer jamais acontecerão aqui. Conversões, crescimento, discipulado, realizações para a glória de Deus e o bem do próximo, manter nossos filhos andando com Cristo, vivendo na comunhão da igreja, tudo isso é milagre, que se não for através de oração, nós não conseguiremos, irmãos. Nós temos que ter consciência disso e lembrar das reuniões de quarta, de sexta, de terça, de quinta, de segunda. Lembrar disso como um momento para, em súplica perseverante, dizer: Deus, opere um milagre, Deus. Oh, irmãos, eu peço a Deus que te dê essa consciência, irmão. Deus estava preparando aqueles discípulos através da oração perseverante. E olha que eles já tinham a promessa, mas nem por isso deixaram de orar. Em quarto lugar, Deus prepara através do estudo bíblico diligente. Naqueles 10 dias, Pedro nos dá uma dica do que eles ficaram fazendo. Além de obedecer, além de viver em comunhão, além de orar, há um quarto elemento de preparação, e Pedro nos dá a dica no verso 16. Ele diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura,
que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Ou seja, quando aconteceu o que aconteceu com Judas, e eles ali esperando o Espírito descer, o que Pedro e os demais foram fazer? Eles foram buscar no Antigo Testamento a resposta para aquilo que estava acontecendo com eles. Eles foram estudar a Bíblia. A comunhão que fortalece, a vida de oração perseverante, a obediência à rotina, tudo isso perde o valor se não tiver estudo bíblico diligente, irmãos. Igreja não se sustenta com programas. Igreja nasce e se sustenta e persevera com palavra. E o que esses homens estão fazendo, o que essas mulheres estão fazendo ali no cenáculo, nesses 10 dias até o Espírito descer? Eles estão buscando nas Escrituras respostas para os problemas que eles estavam vivendo. Eles aprenderam isso com Jesus no caminho para Emaús, quando Lucas, o próprio Lucas que escreveu Atos, escrevendo o seu evangelho, ele diz que aqueles 2 discípulos confusos, seguindo para Emaús, Jesus em Lucas 24, 27 diz que quando se aproximou deles, quando se aproximou dos 2 discípulos, começou por Moisés e todos os profetas, e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Os apóstolos entenderam que eles precisavam buscar nas Escrituras, no estudo bíblico diligente, as respostas para a vida, as respostas para as crises. Às vezes as pessoas podem se perguntar, por que crente gosta tanto de reunir na igreja? Porque a gente precisa aprender das Escrituras, diligentemente, as respostas que temos para as nossas perguntas. E também precisamos ouvir de Deus nas Escrituras, as direções que Ele tem para as nossas vidas. Pedro estava tão antenado a isso, que lá no capítulo 2, no verso 14 até o verso 16, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e eles começaram a falar em línguas que outras nacionalidades compreendiam, algumas pessoas céticas ficaram criticando aqueles discípulos, dizendo que eles estavam bêbados. E aí Pedro se levanta e diz, não tem ninguém bêbado aqui não, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que disse o profeta Joel. Ou seja, irmãos, o que os discípulos ficaram fazendo naqueles 10 dias? Estudando a Bíblia para entender aquele momento. Segundo a igreja, nós precisamos das Escrituras. Do contrário, o povo perece, a gente morre. Deus nos prepara através do estudo bíblico diligente. Como eu gostaria de ver mais diligência entre nós na escola bíblica, nos cultos, estudando os salmos às quartas-feiras, reunindo-nos para aprender, para beber, para desfrutar do que a Escritura diz. E em último lugar, Deus prepara através da formação de liderança. A última coisa que os discípulos fizeram durante aqueles 10 dias, sabe o que foi? Diz o texto. Do verso 21 ao verso 26, a gente vê aqueles homens buscando encontrar um substituto para Judas. Ou seja, uma das formas de Deus nos preparar é dirigindo-nos na preparação de novos líderes. E Pedro vai dizer aqui em Atos 1, de 21 a 26, que era necessário que eles escolhessem um dos homens que estavam com eles durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre eles, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre eles às alturas. Era preciso que ela fosse uma das testemunhas da ressurreição. Essas eram as credenciais de um apóstolo, e aí hoje em dia vive aparecendo apóstolo de tudo quanto é canto. Não são apóstolos. Para ter sido apóstolo, tinha que ter andado com Jesus desde o batismo até o dia da ascensão ao céu, e principalmente
tinha que ter sido testemunha do Cristo ressurreto. Era tão difícil passar nesse critério, que dos 120 reunidos só sobrou 2, diz o texto. E dos 2 Deus escolheu Matias. Mas a lição fica aqui para nós. A forma de Deus preparar uma igreja é levantando lideranças, ou identificando as lideranças que a própria igreja vai preparando, para que de geração em geração a igreja não sofra pela ausência de peças de reposição. E sabe qual é o principal papel do pastor, irmãos? O principal papel do pastor, Paulo diz em Efésios 4, de 11 a 12. Em Efésios 4, de 11 a 12, Paulo diz que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O papel de um pastor é preparar as ovelhas, para que as ovelhas desempenhem o ministério. O ministério não é só do pastor, irmãos. O ministério do pastor é preparar as ovelhas, para que elas desempenhem os seus ministérios. Está dito nas Escrituras. Eu fico triste quando eu sempre, vira e mexe, eu escuto as pessoas dizerem assim: fulano é um pastorzão, mas não é muito bom para pregar, mas é um pastorzão. Ou diz assim: não, fulano prega demais, mas não é pastor. Irmãos, isso é uma aberração, isso é um corpo sem cabeça. Porque o que se espera de um pastor é que ele tenha coração de pastor e cabeça de mestre, porque ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ser apto para preparar as ovelhas, ele tem que apacentar o rebanho através da palavra e do cuidado, mas ele também tem que preparar, ensinando e treinando as ovelhas para que elas desenvolvam o ministério para o qual Deus as chamou individualmente. Todos nós em Cristo temos dons. E é desesperador ver aqueles poucos que se despontam entre nós, tentando fazer o ministério da igreja acontecer, clamando, implorando, suplicando que voluntários se levantem. É triste. Deus nos prepara, fazendo-nos preparar outros. É pensando nisso, irmãos, que no próximo domingo a gente começa essa classe de escola bíblica falando sobre como compartilhar sua fé. É pensando nisso que a partir de agosto, Deus permitindo, a gente quer começar uma escola de vida, trazendo temas e assuntos que preparem você para a obra do seu ministério. Do contrário, você vai viver correndo a sua vida atrás de concluir seu curso, de bater suas metas, e você vai chegar no fim do dia, como eu vejo dezenas de pessoas ao longo da minha existência, enquanto eu vou cuidando, semana após semana, pessoas sem motivo para viver, porque nós não fomos criados só para ter diploma e ser bem sucedido no trabalho. Nós não fomos criados só para encontrar um bom casamento. Nós não fomos criados só para ter filhos e depois ver os netos crescer. Nós fomos criados para plantar nossas vidas no ministério que Deus nos deu. E quando a gente deixa de fazer isso, viver se torna um desespero. E sabe como é que a gente faz o desespero ir embora? Metendo mais ainda a cara no trabalho, nos estudos, no cartão de crédito, no consumo, no sexo, nas drogas, nas coisas dessa vida, desesperados, e vem Deus e diz: não é por aí. Eu tenho por certo, irmãos, que Deus, e não é de hoje, Deus tem feito a segunda igreja esperar. Não é de hoje. Tenho certeza disso. E tem feito a segunda igreja esperar porque Ele está trabalhando em nós. Ele está nos preparando
para as coisas que Ele tem para nós. E o preparo que Deus tem desenvolvido entre nós leva em conta o que levou em conta aqueles discípulos durante os 10 dias que esperaram. Nós temos que aprender de novo o valor da disciplina obediente. Horário para a escola bíblica, horário para o culto, horário para as coisas de Deus, horário para a leitura bíblica, horário para a oração, horário para sentar e pensar o planejamento financeiro, levando em conta também o reino de Deus. Nós poderíamos ter feito muito mais. Nós levantamos apenas 3.000 e pouquinhos reais no aniversário da igreja. Falta-nos a disciplina da obediência para a gente ser fiel até na planilha financeira, levando em conta o reino de Deus, irmãos. A vida não é brincadeira. A gente também precisa da comunhão fortalecedora. A gente precisa se reunir para falar das Escrituras uns para os outros, orar uns pelos outros, discipular uns aos outros, orar de forma perseverante, estudar a Bíblia com diligência, preparar outros líderes. Irmãos, é assim que Deus nos prepara. E todos nós precisamos nos submeter a esse processo. E essa preparação, irmãos, não é apenas para alguns. Foi para todos os 120 discípulos que existiam. E é para todos os crentes da segunda igreja. E para todos aqueles que Deus vai agregar a nós. Para a gente ser uma igreja de fé, de esperança e de amor, a gente precisa desse preparo indispensável. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito estejam sobre nós.